Nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, que nós vamos chamar de um chamado ao despertamento espiritual. Chamado ao despertamento espiritual. O nosso texto base está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz assim: por isso é dito que, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira de viver, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito, falando uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças por tudo, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é um texto muito especial. O contexto dessa palavra é Paulo escrevendo uma carta que, por mais que nós vejamos aqui carta aos Efésios, nós vamos perceber tanto nas fontes históricas quanto nas fontes internas do próprio texto uma linguagem muito diferente da linguagem de Paulo com a carta aos irmãos em Corinto, por exemplo. Você vai ver que quando nós estudamos Corinto domingo, é uma carta muito pessoal, porque nós percebemos aqui uma abordagem mais geral, uma abordagem que Paulo vai enfatizar a unidade do corpo de Cristo, por exemplo, em Efésios capítulo 4, e que ele vai usar imagens de uma só família, um só edifício espiritual. A impressão que nós temos, e com base em alguns manuscritos originais, que não havia o nome de Efésios em alguns desses manuscritos, e isso nos faz pensar na possibilidade dessa carta ser uma carta circular. Paulo escrevendo para todas aquelas igrejas que nós vemos expressas, por exemplo, nas cartas Apocalipse, como se ele escrevesse algo visualizando a igreja espiritual e não apenas a igreja local. Então isso nos dá uma outra maneira de interpretar o texto de Efésios. É um texto que fala de uma igreja que está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Não uma igreja local, mas uma igreja espiritual, uma igreja corpo de Cristo. Estão entendendo? É uma palavra que Paulo estava escrevendo para toda a igreja de uma época, de um tempo. E isso é muito significativo, porque Paulo está aqui chamando toda a igreja de uma época e de um tempo para um despertamento espiritual. Essa exortação de Paulo vai falar muito sobre batalha espiritual, uma guerra espiritual, armadura espiritual, e você vai perceber que 30 anos depois, quando as mensagens proféticas são entregues às igrejas do Apocalipse, você vai perceber que Éfeso vai representar ali um candeeiro. E se Éfeso apagasse, todas as outras velas das outras igrejas apagariam também. E talvez por isso essa carta teve o nome de Carta aos Efésios, pela importância da igreja em Éfeso para toda a igreja da época. Se Éfeso apagasse, toda a igreja daquela época estaria em risco por causa da influência e da importância da igreja de Éfeso. Tanto é que a palavra exortativa para a igreja de Éfeso é que se ela não voltasse ao primeiro amor, ela seria removida do candeeiro, ela apagaria, e com ela toda uma igreja de toda uma região, de todo um tempo. E voltar ao primeiro amor nada mais é do que reencontrar despertamento espiritual. Paulo está falando aqui da importância de um despertamento espiritual para toda uma igreja de toda uma época, e eu ouso dizer aqui nessa noite, para uma igreja de todos os tempos. E por isso que essa palavra soa viva para nós. Uma palavra de despertamento só faz sentido num contexto de sono.
num contexto de apatia, e Paulo ousa escrever aqui num contexto de cumplicidade, de passividade, de uma fé que não é compassiva no sentido da compaixão, mas ela é condescendente, ela é uma fé complacente. Estão entendendo? Ela vê, mas ela não reage, ela não responde, ela não se posiciona, ela não tem voz. E isso fala de uma cumplicidade, porque quem cala, consente. E quem consente é cúmplice. E quem é cúmplice é tão culpado quanto quem executa. Paulo vai falar de uma igreja que precisa sair desse lugar de sonolência, de cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Olha que interessante, essa cumplicidade vai levar a uma vida que não tem produtividade espiritual, que não tem frutos espirituais em nenhuma das 3 estações da vida, seja os frutos de arrependimento na primeira estação de salvação, seja fruto do Espírito na segunda estação de santificação, seja frutos de fazer discípulos na terceira estação da missão. Qual estação da vida você está? Em todas as estações da vida temos que ter vida produtiva. E aqui está falando de uma igreja que ela está sonolenta, lenta, apática, não responsiva, não está morta, mas está como quem dorme. Não está morta, mas ela dorme entre mortos. Essa noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. Uma palavra, um chamado a um despertamento espiritual. A nos tirar de um lugar de apatia, de indiferença, de desânimo, de cansaço, para um lugar de vigilância espiritual, para que nós não venhamos cair no mesmo erro que as igrejas do Apocalipse foram exortadas a tolerar. Tenho contra ti que toleras o espírito que atua na cidade, atua na cultura, que está dentro da estrutura em que vocês vivem. E a cultura parece exercer mais influência do que a escritura. Porque nossos comportamentos, nossas falas, nossas posturas, nossos julgamentos estão muito mais alinhados com o Espírito que atua no mundo do que o Espírito que revela as profundezas de Deus para a igreja, que é o corpo de Cristo, que deve se expressar no tempo que ele está inserido. A palavra de Paulo é uma palavra para toda uma igreja, um chamado a despertamento espiritual. Ele usa aqui uma canção profética de Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Para que haja esse despertamento espiritual, primeiro precisamos responder ao chamado. Respondemos ao chamado para o despertamento espiritual, primeiro, não mais andando como nécios, e sim como sábios. Versículo 15, ele vai falar sobre isso. Esse chamado a um despertamento espiritual implica responder. Como que eu vou responder esse chamado? Primeiro, eu avalio, identifico e mudo, posiciono. Ele vai dizer, não ande mais como nécios, ou a versão NVI coloca o insensato. O que é isso? Veja prudentemente, veja com atenção, veja com responsabilidade, veja com honestidade, veja com sinceridade, como que você está andando. Se coloca diante do espelho e não se esconda do que ele reflete. Não ande mais como nécio, mas sim como sábio. O que seria um nécio? Um nécio seria um sinônimo de um tolo. Presta atenção, não se trata do ímpio. O nécio é alguém que tem o conhecimento, mas ignora a sabedoria. Presta atenção. O nécio tem conhecimento, mas ignora a sabedoria, porque conhecimento nunca foi e nunca será sinônimo de sabedoria. O nécio, ele é aquele que tem anos de fé, tem muito conhecimento, mas tem pouca aplicabilidade do conhecimento que adquiriu. Então ele acumula informação. Mas o conhecimento por si só, não aplicado, não desenvolve sabedoria. Porque tem um texto que eu quero ler aqui para você, que está em Hebreus capítulo 5. Olha que interessante. Ele vai dizer, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, o tempo da jornada de vocês, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo os princípios elementares, o básico. E ele continua depois no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Lembra?
ele tem o conhecimento, mas ele não tem a experiência da aplicação do conhecimento. A inexperiência é sinônimo de imaturidade. O que é o nécio? O nécio é aquele que acumulou conhecimento, mas não aplicou o conhecimento, logo não tem sabedoria. Você já viu gente que tem conhecimento, mas não se comporta como alguém sábio? Pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm domínio próprio, não têm controle, não têm paciência, não têm bondade, não têm amor, não têm longanimidade, ou seja, pessoas que são nécias. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas o mal. Aquele que pela prática desenvolve faculdades espirituais, discernimento, sabedoria, vivência. Então o que é o nécio? É alguém que tem conhecimento, mas não aplica o conhecimento, logo não desenvolve sabedoria. O nécio ignora e despreza a sabedoria. Ele recusa viver com sabedoria, ainda que tenha idade, ainda que tenha posição na igreja, ainda que tenha tempo da igreja, ele pode continuar sendo nécio. É alguém descuidado espiritualmente. É alguém que vive distraído, sem consciência da presença de Deus em todas as coisas, não tem temor do Senhor, na forma como fala, na forma como trata os irmãos. Age com apatia espiritual, não tem compromisso com Deus, nem com a missão de Deus, é incapaz de ter discernimento, não reconhece perigos espirituais e também não busca direção, é do tipo que ora para que Deus abençoe o que ele decidiu fazer, ao invés de orar para saber o que Deus está fazendo. Ele é influenciado mais pelo mundo, pela carne, pela circunstância. Então o nécio, ele tem muita relação com o carnal. O ímpio não conhece a Deus. Não espere que o ímpio tenha espiritualidade, porque ele não conhece a Deus. Agora o nécio, ele conhece, mas por não ter aplicabilidade, prática, experiência, ele não desenvolve sabedoria. Então ele é carnal. E, consequentemente, não avaliando as suas atitudes à luz da palavra, ele age impulsivamente, de forma irresponsável, permitindo que as situações e influências negativas conduzam a sua vida. Não tem percepção espiritual, é murmurador, reclamador, crítico, arrogante, espiritualmente indiferente, não conhece o valor das coisas eternas e despreza as consequências das suas palavras, das suas ações. É descrito com frequência nos Salmos e nos Provérbios como aquele que rejeita a correção, aquele que ama o erro e vive de forma insensata, sem sabedoria. Não confunda o nécio com o neófito. O que é o neófito? O neófito é o novato, é o bebê, é aquele que acabou de nascer. O neófito significa o recém-nascido, o novo convertido, o novo da fé, o que está na fase do aprendizado, aquele que é imaturo espiritualmente, não porque negou praticar o que sabe, é porque ainda está conhecendo. Mas ele tem um desejo genuíno de crescer. O neófito, ele pode cometer erros, mas é pela falta do conhecimento que leva à experiência e produz a sabedoria. Diferente do nécio, que sabe, mas não faz porque é negligente, porque é displicente. O neófito é o que está começando na fé, então ele precisa de paciência, de ensino, de encorajamento. Paulo já fala com o nécio, cara, acorda. Já era para você estar cuidando dos neófitos. Mas nós temos que deixar de estar com o neófito para poder ter que dar atenção para nécio, que já deveria estar comendo coisa sólida e fica chorando ainda como um bebê. O neófito é como uma muda plantada, ela é frágil, ela tem potencial de crescimento, mas precisa de cuidado. A sabedoria, ela vai vir não só com o tempo, mas vem com a prática daquilo que você aprende com o tempo. Estamos juntos? Então o nécio, ele nega a sabedoria. O neófito, ele não tem porque não tem o tempo necessário para adquirir a experiência que vai levar ele ao lugar da sabedoria. O nécio, ele escolhe não ser sábio. O neófito, ele tem o desejo de se tornar sábio, mesmo ainda não sendo. O nécio, ele tem essa cumplicidade com o erro e se esconde no orgulho da religiosidade. Já o neófito, ele pode até cair no orgulho, mas é pela imaturidade, pela confusão, pela falta de conhecimento e de discipulado. E aí você vai vendo as diferenças, que existe o neófito, o nécio e o sábio. Paulo fala, ei,
Precisamos acordar. Despertamento espiritual. Está na hora de começarmos a nos comportar como homens sábios. Pega tudo que você sabe e vive. Quantos aqui entre nós tem até 2 anos de fé? Faz um sinal com a sua mão. 2 anos que você batizou, ou 2 anos que você está conhecendo a Jesus. Até 2 anos. Levanta a mão bem alta aqui para a gente conhecer você. Olha quanta gente. Muito bem. Mas a maioria é neófito? Ou é gente de caminhada já? Pegou ou não? Se a maioria que a gente tem aqui hoje não é de neófito, a maioria é de gente que já tem uma caminhada, já tem um tempo. A questão é como que está o nosso nível de engajamento com aquilo que Deus nos chamou. O chamado de Paulo é um chamado para despertamento. Isso aqui é muito importante. Se Deus nos está dando uma palavra de despertamento para nós hoje, guarde isso no teu coração, é porque Ele se importa. Enquanto Deus está falando, enquanto Deus está nos exortando, nos corrigindo, é porque nós temos um pai que ama os seus filhos. Porque o pai corrige os filhos a quem ama. E ele vê potencial na sua vida. Por isso que Paulo vai falar da importância de nós avaliarmos, pensarmos em tudo que nós já ouvimos a nossa vida toda. De tudo que ouvimos, o que temos aplicado. Nós estamos sempre em busca de uma palavra nova, mas nunca paramos para pensar o que já pode ser feito com aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já ouvimos. Então, o primeiro ponto que Paulo vai dizer aqui, mude a sua postura, se posicione. Eu decido não mais me comportar como um nécio. Paulo havia fundado aquela igreja,